Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tá bom. Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Agradeço muito a todos pela participação. Eu vou esperar mais um minutinho para ver se mais alguém se loga e daí já inicio o nosso bate-papo. Acredito que vai ser um assunto bem interessante, que tem muita aplicação na empresa de vocês e vai ser uma apresentação bem light, tá? Prometo não me aprofundar muito na questão mais técnica. Ao final, eu vou deixar uns 15, 20 minutos para perguntas mais técnicas e estou com o meu corpo de engenharia aqui da QualityWare à disposição para me ajudar a responder as eventuais dúvidas, tá? Mas é uma apresentação mais focada para a parte de aplicações e principais benefícios dessa tecnologia, ok? Um assunto muito interessante e que hoje domina amplamente o mercado de infraestrutura. Então vamos lá, vou começar com uma breve e rápida apresentação da QualityWare. A QualityWare é uma empresa 100% paranaense, com matriz em Curitiba, onde estão duas das empresas do grupo QualityWare, a QualityWare propriamente dito e a QW. E temos também uma outra empresa chamada CRP em Ortigueira. Essa empresa foi criada alguns anos atrás para atender um dos nossos principais clientes, que é a Klabin, que fica naquela região e é muito grande aquele projeto, tá bom? A QualityWare foi fundada em 1994, ou seja, neste ano completamos 30 anos de existência, sempre focados em infraestrutura de rede. E trabalhamos com duas verticais, infraestrutura e conectividade, tanto projetos como execução de obras, e a área de suporte a redes, projetos e execução também, tá bom? A QualityWare, então, como eu estava falando, é uma empresa com duas verticais. A parte de infraestrutura e conectividade, tanto na parte de projetos como na parte de execução. E, além disso, temos também a parte de suporte a redes, também projetos e execução. Em termos de infraestrutura, trabalhamos com as principais verticais. Toda a parte de cabeamento convencional, seja ele categoria 6, categoria 6A, categoria 7, etc., cabeamento metálico, o cabeamento PON-LAN, que é o foco da nossa apresentação de hoje, toda a parte de data center, a parte de controle de acesso, segurança eletrônica, o famoso CFTV, toda a parte de redes com os seus equipamentos ativos, switches e por aí afora, Wi-Fi, a parte de racks e acessórios e toda a parte de equipamentos de testes e medições, ok? Dentro dessa parte de infraestrutura, nós somos credenciados há muito tempo, um dos primeiros aqui da região sul do Brasil e um dos primeiros também e poucos aqui da região que são capacitados a dar 25 anos de garantia em todas as soluções implementadas. Inclusive, eu já aviso que essa apresentação eu fiz para atender alguns projetos da própria Furukawa, do distribuidor Delta Cable, que agora é DCA, e da própria QualityWare. Então, toda a minha palestra está em cima da solução LaserWave da Furukawa, mas o conceito se aplica para PON-LAN de uma forma geral, tá? Não está restrito a um fabricante, não, tá? Na parte de suporte a redes, temos todos os níveis de atuação, desde o N1 com analistas e suporte técnico em primeiro nível, com solução de chamados em linha, passando para N2, que é o chamado Field, suporte técnico presencial, e o número 3, especialista, gerenciamento de criticidades e implementação de projetos, tá? Nesses serviços temos monitoramento e atendimento 24/7, o nosso NOC, triagem de atendimentos e otimização de recursos, agilidade e assertividade na solução de problemas, administração centralizada, análise e gerenciamento de vulnerabilidades, segurança da informação, redução do tempo de atendimento, atendimento personalizado e maior facilidade para a aferição de SLA, tá? Alguns cases de sucesso. Vou citar apenas alguns bem rápidos, gente.
Acho que um dos mais importantes de todos é o próprio case da Furukawa. Ou seja, a Furukawa, quando começou com o Ponlan, vários anos atrás, não sei se foram 7, 8 anos atrás, escolheu a QualityWare como parceiro para instalar o seu próprio produto e para suportar a sua rede. Então, nós instalamos todos os pontos da fábrica aqui na cidade industrial da Furukawa e até hoje damos o suporte técnico, tá? Outro cliente bastante interessante de Ponlan é a Câmara Municipal de Curitiba, aqui no centro da nossa cidade, aqui no centro da cidade, onde temos vários prédios interligados, todos em rede Ponlan, com uma rede de mais de 2.000 pontos, tá bom? E lá tudo, e a parte de CFTV, controle de acesso, também tudo integrado. E mais alguns exemplos. Usina de Figueira, onde temos um sistema de CFTV perimetral bastante interessante, bem grande. A Klabin, como falei no início da apresentação, onde temos um mix de soluções implementadas. A Electrolux, também um grande cliente da QualityWare. Lactec, que é a parte de energia, laboratório de energia da Copel, também temos o suporte. Lá temos um contrato para atendimento nível 2 e nível 3, tá? E por aí afora. Tudo isto nos deu vários prêmios, por exemplo, esses que aqui mostro da Furukawa, nos anos de 2020 e 2021, como projeto destaque, maior projeto e maior projeto em 2021 também, tá? Bom, apresentei bem rapidamente a QualityWare e agora, como eu estou falando de Furukawa, eu vou apresentar a Furukawa também em 2 slides rapidamente. A Furukawa é uma empresa a nível mundial, com fábricas espalhadas em quase todos os continentes, só não está na África e na Antártida, tá? E aqui vocês podem ver nesse desenho, tem os pontinhos, embora pequenos, coloridos, dá para identificar. Os vermelhos são área de dados, que é, por exemplo, a área que nos interessa nesse momento, a parte de conectividade. Os pontinhos amarelos são fábricas relacionadas com energia, os brancos com metais pesados e os azuis é a indústria automotiva, ou seja, a Furukawa, que a gente conhece como fábrica de cabos, vamos falar assim, ok? É muito mais do que um simples fabricante de tecnologia para redes, tá? No Brasil, na América do Sul, estamos presentes aqui no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Fabricante renomado, presença global, tá? Está no mundo inteiro. Unidades industriais no Brasil. E um grande benefício para nós aqui em Curitiba, que a fábrica e a matriz está aqui na cidade industrial, aqui na nossa região metropolitana. Fabricante de soluções ópticas e metálicas, produção de redes internas, produtos para redes internas e externas, programa muito sério de garantia e certificação, pesquisa e desenvolvimento, o único laboratório component level, sustentabilidade e etc. Tá? Então, é um fabricante de ponta nessa área. E ainda, a Furukawa tem 3 vertentes, tá? A Furukawa Cable System, que é a que todos conhecem, dos cabos, petpenos, conectores, fibras óticas, DIOs e por aí afora. A FBS, que é a Furukawa Broadband System, e a FI ao quadrado S, que é a Furukawa Industrial. Nessas 3 verticais está presente o produto Ponlan, que é o tema da nossa palestra. Entrando então agora na evolução do cabeamento, vou ser muito breve nesse tema, porque acho que é de conhecimento de todos. Evolução do cabeamento. Primeiro, falando um pouco sobre topologias físicas de rede, as primeiras redes que saíram eram os famosos barramentos. Quem é mais velho aqui, como eu, já viu aquelas famosas redes coaxiais, né? Que utilizavam esses cabos coaxiais com a malha metálica, os conectores BNC-T, BNC terminador, BNC macho e por aí afora. Depois vieram as famosas redes em anéis, as topologias tipo ring, as famosas da IBM, né? Em que o sinal formava um círculo onde dava para ir para os 2 lados, né? Com os famosos cabos token, que muitos deles, a maioria deles, inclusive, eram proprietários. Depois, finalmente, chegamos na topologia estrela, que é a que se utiliza até hoje,
tanto no cabeamento convencional como também na tecnologia POM-LAN, tá? Nessa tecnologia estrela, você tem um equipamento concentrador central, da onde saem os cabos para atender a área do usuário, tá? E aqui, que tipos de cabos utilizamos? Desde os cabos UTP, seja ele categoria 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, 7, 8 e por aí afora, passando pelos cabos FTP, que tem uma malha de blindagem, os STP, que tem malha e fita de blindagem, os SFTP, até chegar nos cabos óticos. Todos estes cabos são utilizados no cabeamento tipo estrela. Ainda falando em topologia estrela, chegamos no FTTD, o Fiber to the Desk, ou seja, estamos chegando finalmente com fibra até o usuário. O que até alguns anos atrás era considerado futurologia, né? Pelo alto preço das fibras óticas, pelo alto preço das placas óticas que iriam no computador, dos switches óticos e por aí afora, hoje está se tornando realidade. Ok? No cabeamento convencional, só recapitulando, coisa bem simples. Temos a figura do core, que é o switch central, né? Que de onde saem normalmente fibras ou até cabos UTPs para fazer o cabeamento, o backbone até chegar nos switches de distribuição. E desses switches de distribuição saímos até os switches de borda ou switches de acessos que vão atender aos usuários. Então, este é um diagrama convencional de cabeamento, tá? E ainda, este cabeamento era dividido em ainda é dividido em 6 subsistemas, né? Então, temos a entrada de serviços, né? Entrada de serviços, ou EF, Entrance Facilities, que é por onde chegam os cabos das concessionárias. Depois temos a sala de equipamento, o Equipment Room, que é a sala principal, onde chegam todos os equipamentos, onde está teu switch de core e por aí afora. O cabeamento vertical, ali destacado em vermelho, que é backbone cable. Ainda temos as salas de telecomunicação, que ficam em cada andar do prédio ou em cada setor do prédio, onde estão os switches de distribuição. E dali saímos com cabeamento horizontal, chegando nas áreas de trabalho ou work areas. Então, esses eram os subsistemas de um cabeamento convencional. Mas não é tão simples como parece, né? O grande problema dessa tecnologia é a quantidade de cabos acumulados. Fazendo uma brincadeirinha rápida aqui, isso é bastante comum nas grandes empresas. Um funcionário ligando para a TI, dizendo que meu micro travou, que estou com um pequeno problema no meu computador. Aí o cara de TI vai lá no rack, tem essa bagunça toda de cabos, ele não sabe nem por onde começar, começa a tirar petcor daqui e dali até que fica totalmente enroscado nos cabos, ok? E para quem acha que estou exagerando, mostro a seguir alguns exemplos reais. Então, isso aqui realmente parece brincadeira, parece uma festa de carnaval, né? Mas não, existe isso aqui na prática e eu já vi várias vezes, tá? Mais um exemplo aí de um rack que fica difícil de ver o que está ligado ao quê. Aí o pessoal pergunta, e essa rede funciona? Sim, sim, funciona. Só que não me peçam para mexer, porque é impossível saber quem conecta com quem, tá? Mais um exemplo. E mais um. Esse, pelo menos, tem ventilador, pelo menos refrigera um pouco os switches, né? Um pouco mais moderno, tá? Facilitando o trabalho, agora entrando finalmente na área POM-LAN. Aqui vocês têm um rack com cabeamento convencional, bastante bem arrumadinho, por sinal, tá? Esta mesma instalação, com esta mesma quantidade de pontos, se transforma em esta quantidade de cabos num projeto de POM-LAN. Então, resumindo, estas duas soluções atendem ao mesmo número de usuários. Vejam que, com uma solução muito mais leve, muito mais simples e menos poluída. Chegamos, então, ao LaserWay. O que é o tal do LaserWay? LaserWay é a marca Furukawa para uma solução em rede ótica ponto-multiponto baseada em tecnologia POM. Este sistema é feito utilizando apenas fibras do tipo monomodo. Bom, gente, escutando assim essa primeira definição parece uma coisa de outro mundo, mas é muito simples.
Para explicar, eu vou falar esses 3 itens que estão destacados em azul, o ponto a multiponto, a tecnologia PON e que são cabos monomodos. Aí depois eu vou voltar nesse slide e vai ficar fácil de entender. Primeiramente, a diferença entre cabos óticos multi e monomodo. Basicamente, é o diâmetro do núcleo. Enquanto estamos falando de 62,5 microns no cabo multimodo, nos cabos monomodos temos apenas 9 microns de diâmetro do núcleo, que é essa parte destacada em amarelo da minha figura. Isso propicia feixes muito mais restritivos e de longo alcance. E ainda, vamos tentar entender e dimensionar isto. O micrômetro é a milionésima parte de um metro, ou a milésima parte do milímetro. Eu sei que é difícil tentar enxergar isso, mas peguem 1 milímetro na régua de vocês, é muito pequenininho. Imaginem dividir isso em 1000 partes, aí você chegaria no micrômetro. Realmente, como falam, é a espessura de um fio de cabelo, tá? Quais são os meios de transmissão em fibras óticas? Nas fibras multimodos, o injetor de sinal era famoso LED, tá? Que provoca, como o diâmetro é mais do núcleo é mais largo, ele provoca reflexões sucessivas, tá? Já nas fibras monomodos, como é muito mais fino esse núcleo, tá? Apenas 9 micrômetros, a tecnologia utilizada para injetar luz é o laser. E aí temos alcances muito maiores e velocidades também muito maiores. Agora, antes de voltar lá para nosso exemplo, na nossa definição, uma rede ponto a ponto é a famosa rede. Sai um cabo do switch e vai até um computador, até uma área de trabalho. Uma rede ponto a multiponto apresenta a figura do splitter, que é este triângulo que está desenhado na parte central, ok? O que é um splitter? Vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. É um divisor de sinal. Nada mais é do que um componente mecânico que pega um sinal X e divide em duas partes iguais, em 3, em 6 e por aí afora, tá? Então, ele divide o sinal óptico em vários outros, tá? E o que significa a palavra PON, tá? PON significa Passive Optical Network. Ou de trás para frente, network é rede, optical é óptico e passive é passiva. São redes ópticas passivas, ok? E ainda, vocês vão dizer, pois é, mas eu sempre ouço falar de GPON. Pois é, a primeira rede PON que saiu foi a EPON, que era Ethernet PON, ok? Velocidade de 100 megabits por segundo. Depois saiu o famoso GigaPON, que é a rede que todos nós conhecemos e que está sendo implementado em tudo quanto é lugar. Agora, já não é mais futurologia, já começa a ter o XGPON, com o DIGPON já sendo implementado, inclusive nós vamos implementar em 2 grandes projetos, que logo vão se tornar cases e vou poder mostrar para vocês. Já se fala em 40 gigapon, em 50 gigapon e em 100 gigapon, ou seja, não tem fim o aumento de taxas de velocidade, ok? E também saiu agora o XGS-PON, onde o S significa symmetric. Então, aqui você tem X, que é uma variável de 10 GB, 40 GB, etc. O G, que significa giga, e o S, que é simétrico, quando a transmissão e a recepção são da mesma velocidade. Também veremos isso daqui a pouco. Tá? Voltando bem rapidamente, gente, à nossa definição, vamos ver como fica mais fácil. Então, Laserway é a marca Furukawa. Então, para quem trabalha em empresas do governo, jamais pode licitar uma solução Laserway. Isso é propriedade de um fabricante só. Vocês têm que licitar uma solução PON, uma solução de redes ópticas passivas, tá? Então, Laserway é a marca Furukawa para uma solução de rede ótica ponto a multiponto, ou seja, tem a figura do splitter, baseada em tecnologia PON, redes passivas, utilizando fibras do tipo monomodo, que são aquelas que têm diâmetro de 9 micrômetros, ok? Então, agora fica um pouco mais fácil entender. Vamos voltar onde tinha terminado antes.
E para quem acha, puxa, mas eu não vou investir nessa tecnologia, uma tecnologia nova, pouco testada, não quero ser cobaia. Já ouvi muito isso. Gente, essa tecnologia é bem antiga. Há muito tempo vem sendo utilizada pelos provedores. Quem tem uma rede da NET ou de qualquer outro provedor em casa, que tem aquela caixinha, é uma rede PON-LAN também. O conceito é exatamente o mesmo. A Furukawa foi o fabricante que teve a ideia de trazer essa solução do mundo de provedores para o mundo enterprise, dando aplicações tanto na indústria, governo, saúde, ensino e todas as verticais por aí afora. Então, simplesmente trouxeram essa aí para uma solução muito mais robusta e confiável para o mundo enterprise, tá? Então, aqui vocês têm um desenho esquemático do que os provedores fazem. Uma central de operações, aqui está esse prédio em azul. Depois sai o cabeamento até os postes, onde, onde são colocados os splitters que derivam para os diversos bairros, diversas ruas, e onde é feita um segundo nível de splitagem até chegar nas casas de vocês, tá? Este é o conceito. Essa tela é legal porque me permite fazer um comparativo. Temos o mesmo prédio com o mesmo número de pontos. À esquerda, um prédio com cabeamento tradicional e à direita, o mesmo prédio com uma solução em PON-LAN, tá? Insisto, aqui está como Laserway, que é a solução Furukawa. No lado esquerdo, no convencional, nós temos um switch de core, que é o core de rede. O mesmo equipamento pode ser utilizado para a tua rede PON-LAN. Não me importa se o teu equipamento é Extreme, é Cisco, Alcatel, Huawei, não me importa a marca, pode ser utilizado. Depois, na outra ponta, em ambas as soluções, temos uma área de trabalho, com cabeamento UTP, que é aquele metálico, e as extensões para tomadinha e tudo que tem direito, né? O petcore e o computador. Em ambas as soluções, temos um cabeamento vertical e horizontal. Só que a distribuição do lado esquerdo no tradicional é feita com ativos. Você tem um monte de switches no meio. E no cabeamento Laserway ou PON-LAN, você tem somente passivos entre a área de trabalho e o core de rede. Tá? Fazendo um diagrama convencional, na rede convencional você tem as duas pontas, o switch de core numa ponta e a borda no outro. O que nós temos no meio? Temos switches que precisam ser refrigerados através de ar-condicionado, precisam ter garantia de alimentação com no breaks, você precisa de racks, você precisa de cabeamento UTP metálico, você precisa de aterramento para esses cabos, porque por ser metálicos eles transmitem energia, e por aí afora. No cabeamento Laserway, você também tem a OLT, Optical Line Terminal, que é o equipamento central, que seria equivalente ao core de rede, ou se você tiver um switch, por exemplo, da Cisco, você conecta ele nesse equipamento, e na outra ponta você tem uma ONU ou ONT, que é a parte que fica na área de trabalho. E o que nós temos no meio? Temos a figura dos cabos óticos, obviamente, temos os splitters, que tem várias configurações, temos as tomadinhas, os distribuidores óticos, tudo passivo, nada que é alimentado com energia. No diagrama PON-LAN, nós temos então a OLT, o equipamento concentrador principal. Na outra ponta temos a ONU, que é o equipamento das pontas, e tudo aqui no meio passivo, é tudo óptico. Temos a figura do splitter, sempre representada por um triângulo, e sempre conexões feitas com cabos monomodo. A partir dali, da ONU até a estação de trabalho, temos cabos UTP. Ou seja, o petcore que chega no teu computador hoje vai continuar existindo. A placa de rede do teu computador, aqui que está uma dúvida bastante comum, a pessoa pergunta, eu vou ter que trocar a placa de rede de todos os equipamentos para uma placa ótica? Não. Veja, a última pedacinho aqui é UTP. Então, a placa de rede é a mesma que você tem hoje no teu computador. Ok? Então, é bem simples essa configuração. Níveis de splitagem.
E para você ser abrangente, você precisa chegar a vários níveis de splitagem. Então, aqui fiz um exemplo com um primeiro e um segundo nível de splitagens. E, logicamente, aqui, por exemplo, divide o sinal em 3 vezes, aqui em 4 vezes, e assim você vai duplicando, triplicando, quadriplicando o sinal até chegar a atingir a quantidade de pontos que você precisa. Obviamente, quando você tem um sinal injetado de X giga por segundo, quanto mais você splitar, menor fica o sinal para cada item, cada um. Você está dividindo em mais usuários, tá? E neste nosso mundo de Pomlan Enterprise, nós limitamos isso em até 32 vezes, tá? Então, uma porta POM de uma OLT atende até um máximo de 32 ONUs. Aí que começam a vir as diferenças com o mundo dos provedores. Os provedores utilizam até 128, ou seja, esses 32 ONUs, eles splitam mais uma vez até chegar a 64 e mais uma vez até chegar a 128 usuários, ou seja, eles chegam com um sinal bem pequeno na casa do usuário. Aqui não. Para garantir uma banda confiável para o mundo enterprise, seja para administrativa, área de engenharia e por aí afora, nós fazemos uma limitação de 32, uma razão de divisão de até 32. Então, com uma porta POM do switch, tá? Do switch, ou que aqui é chamado LT, atendemos 32 ONUs. Cada ONU desta, neste caso, tem 4 portas. Existem ONUs de uma porta, de 2, de 4, de 8, existem vários modelos, ok? Mas estou trabalhando com 4, que é o mais convencional no mercado. E ainda, atendemos a 128, que é 32 vezes 4. Ou seja, 32 NUs, cada um com 4 portas, são 128. Então, só fazer uma conta rápida. Como este equipamento tem 8 portas, POM, temos 8 portas vezes 128 usuários, 8 portas POM, chegamos à conclusão que este equipamento atende até 1.024 usuários. Este é o menor equipamento, por exemplo, que a Furukawa tem. Existem hoje uns com lâminas de 16 portas, de 32 portas, e até acima disso você pode configurar, tá bom? Então, não existe limite de usuários para uma rede PON-LAN. Falando em taxas de transmissão, daqui a pouco, essa é a única parte um pouco mais técnica do curso, o resto vai ser bem mais interessante. Na rede GPON convencional, que é o que o pessoal utiliza atualmente, nós temos uma transmissão, um upstream de 1,25 GB na janela de 1.310 nanômetros e ao downstream de 2,5, ou seja, numa janela diferente, numa janela de 1.490 nm, ou seja, temos uma velocidade de 2,0 GB de ida e 1,25 de volta. No XGS-PON, vamos pegar como exemplo o 10 GB Symmetric PON, nós temos 10 GB indo e voltando em janelas diferentes, tá bom? Mas a simetria é porque as taxas de transmissão são iguais, tanto no upstream como no downstream. E ainda estão chegando agora as multipom, que são redes que transmitem em várias janelas e recebem também em várias janelas. Ou seja, é uma tecnologia que está evoluindo muito rapidamente. E para quem acha que eu estou falando de uma solução proprietária, de uma Furukawa, etc., eu quero deixar bem claro que existem muitos fabricantes de soluções PON-LAN. Vamos começar, logicamente, com a Furukawa, né, que foi para ela que eu desenvolvi essa apresentação, mas a Nokia também tem uma solução extremamente robusta para soluções de PON-LAN. Temos a Fiber Home, temos a Parks, famosa, né? Antigamente foi fabricação módulos, hoje está muito direcionada para essa área de PON. A Cisco tem uma solução muito completa, a ZTE também, outros, Zyxel, Optic Times, a Huawei, a Datacom, a D-Link, a Intelbras e muitos outros. Ou seja,
para quem trabalha no governo, novamente, se você lançar um edital de PUNLAN, vão aparecer N fabricantes, ou seja, você não está preso a um único fabricante e fornecedor. Ainda, falando em normatização, poxa, mas eu tenho medo de se não funcionar direito. Gente, tudo isso está normatizado, tá? As redes passivas são também regradas pela TIA, com as normas ANSI TIA 5680, 5681, Pula 2, 5683, 569, 606 e tantas outras normas. Aí você me pergunta, por que não está aqui a 5682? Para quem já estudou um pouco sobre normas, a 5682 fala de componentes metálicos de rede. E aqui na rede Pulan não tem componente metálico. Ok? Então é por isso que foi pulado, só por isso. Então continuamos com a 5680, que fala em generalidades, com a 5681, que fala em edifícios comerciais, pula a número 2 e vamos direto para a 5683, que fala do cabeamento óptico, e mantém-se a 569, que é a área da norma que fala de infraestrutura, também fala em redes PONLAN atualmente. E a toda a parte de documentação e registros regidos pela 606. Ainda, para quem não gosta da IATIA, temos o International Telecommunication Union, a ITU, que tem a sua norma GPON ITU TG984 e a XGS PON, com esse número que ali consta. Então, novamente, seja a tua empresa de governo ou privada, você deve referenciar no teu termo de referência o pleno atendimento a todas estas normas. Também temos a BICSI, com a sua seção 1 da TDMM 13, e temos a ABNT, logicamente, na sua norma 14565, que também aborda redes PONLAN. Então, todas estas normativas você deve necessariamente relacionar que devem ser obedecidas em qualquer que seja teu processo de compra, tá? Entramos finalmente na parte que eu gosto de falar. É aqui que eu fecho minhas negociações, é aqui que eu tiro as dúvidas dos clientes quando estão duvidosos. Poxa, será que eu vou arriscar tecnologia nova? Poxa, mas eu conheço tanto a rede cabeada convencional, sabe? É aqui que eu vou decidir uma ou outra tecnologia. Vamos lá, são 20 ou 25 vantagens que eu enumerei aqui. Primeira grande diferença, a matéria-prima. Os cabos metálicos são feitos com cabos de cobre, e o cobre está escasso em todo o mundo. As principais jazidas mundiais que estão no Chile estão praticamente zeradas. Com isso, o cabo de cobre, que antes custava R$ 1 alguns anos atrás, hoje custa R$ 10 o metro. Por quê? Porque o cobre é muito caro e está cada vez mais caro. Já a fibra de vidro, a matéria-prima utilizada é a sílica, que vem da areia, que é a matéria-prima mais abundante em todo o planeta Terra. Ou seja, não vai acabar nunca. E por isso, pela matéria-prima ser barata e pelo volume de produção estar aumentando, os cabos de fibra ótica, que antes custavam R$ 10 o metro, agora estão custando abaixo de 1. Então, inverteu-se a questão dos custos. A fibra ótica, que era cara, hoje está barato. O cabo metálico, que antes era barato, agora está caro. Tá? E essa diferença, a cada ano, vai aumentar em função cada vez maior da escassez do cobre. Tá? Só um segundinho. Essa era a primeira vantagem. Segunda vantagem, os cabos óticos são dielétricos. O que significa dielétrico? Que ele não conduz eletricidade. Isto é fabuloso, gente. Para quem trabalha em hospitais, etc., eu já fiz muitos trabalhos nessa vertical, muitos projetos, e um dos principais problemas que sempre existia, o pessoal falava, puxa, ali na área de imagens, onde temos o raio-x, ressonância magnética, tomografia e por aí afora, a rede sempre cai.
Lógico, gente, são equipamentos com consumo altíssimo e com picos de energia muito grandes que derrubam qualquer rede no momento em que são acionados, tá? Com as fibras óticas, acaba esse problema. Aqui, quais são os componentes de um cabo ótico? O núcleo, a parte central, que é feita de vidro, hoje já se faz até de plástico, mas vamos considerar o vidro, e a capa é em PVC. Não tem nada ali que conduz eletricidade. Então, você pode enrolar uma fibra ótica num tomógrafo, num raio-x, ligar tudo ao mesmo tempo, que não vai nem tremer a imagem, você não vai danificar em nada. Ok? A mesma vantagem se aplica para lançamentos externos, ou seja, não tem problema de cair um raio nas proximidades e queimar os componentes das pontas, etc. Você tem uma solução realmente dielétrica. Acabou a preocupação com interferências, tá? Fim da interferência eletromagnética. Fim dos danos ativos nas pontas, fim dos complexos sistemas de aterramento. E isso é uma coisa importante. Quando a gente compara uma solução, você vê o preço de uma solução Ponlan e uma solução de cabeamento convencional, às vezes estão parecidas. Só que, na hora que você vai instalar uma rede convencional, começam a ter problemas de interferência. Aí você precisa refazer aterramento e tudo isso tem um custo altíssimo, tá? Então, isso acabou, tá? E fim dos cabos blindados, tá? Aqueles cabos FTP, STP, FSTP, todos aqueles cabos com blindagem que justamente tinham como finalidade diminuir a interferência eletromagnética, não existem mais agora. Agora, na rede Polar, não existe mais essa blindagem, que além de encarecer muito, exigia, como eu citei, um aterramento bastante complexo. 3, suportes a longas distâncias. Este talvez seja o principal trunfo para fechar projetos em favor do POMLAN. Vantagens do sistema. Os cabos UTP, acho que todos sabem, que chegam a um limite de 100 metros, considerando 90 metros de canal principal e 10 metros entre somatórios de patch cord e line cord, do lado do usuário e do lado do rack, tá? No cabeamento POMLAN, aumenta um pouquinho, de 100 metros para 20 quilômetros, gente, de alcance, desde a OLT até o NU. Ou seja, se a gente considerar isso, estamos falando de um diâmetro de 40 quilômetros, um alcance 200 vezes maior, tá? Pensando isso numa área geográfica, como temos um raio de 20 quilômetros, temos um diâmetro de 40 quilômetros. Pergunto para vocês: alguém conhece alguma indústria, alguma empresa, ou qualquer entidade que tenha uma área superior a 40 quilômetros de diâmetro? É difícil, né, gente? É difícil. Mesmo que você pense em grandes áreas portuárias, aeroportos, etc., 40 quilômetros abrange tudo isso, tá? Ali vocês têm o centro desse globo. Fica realmente uma área muito grande de atendimento, sem repetidores, tá? 4, maior largura de banda. Permite você transmitir mais dados em maiores velocidades. 5, maior vida útil do canal. Atualização apenas nas pontas. Então, neste cabo onde hoje você pode, por exemplo, trafegar 1 giga, mais para frente, se chega a 10 GB, que aliás isso já está sendo implementado, vai trafegar nesse mesmo cabo 40 GB, 100 GB, 400 GB e aí por diante. 1 tera, 2 tera, 3 tera, 4 terabits por segundo, até 4,5. Por que 4,5? É que a Furukawa, esse é um dado que eu tenho dado pela própria Furukawa, há um ano atrás, mais ou menos, fez um teste para saber até onde chega a fibra monomodo. Qual é o limite da fibra monomodo? Então, injetaram todas essas velocidades até 4,5 terabits por segundo, que é uma velocidade totalmente inimaginável para a gente, e a fibra ótica monomodo tirou de letra, sem fazer nenhum tipo de esforço, não fez nem cócega, ok?
Então, se você perguntar para mim, ou para um engenheiro da Furukawa, ou para um engenheiro da NASA, até onde chega a fibra monomodo, a resposta é única. Não sabemos. Não se sabe onde tem. Só sei que temos você, teus filhos, teus netos, teus bisnetos e teus tataranetos vão utilizar esta mesma fibra, trocando apenas os equipamentos das pontas, que injetam e recebem maior velocidade. Mas o meio não se mexe mais. Acabou esse negócio de tira a eletrocalha, coloca a eletrocalha maior, aumenta a bitola dos eletrodutos, quebra o gesso, tira o forro, tira as placas do piso. Acabou essa sujeira, acabou esse barulho, acabou essa bagunça. Acabou. Agora é uma rede muito mais simples, com bem menos infraestrutura e é para toda a vida, ok? Isso é uma grande vantagem também. Até aqui, inclusive, tem o slogan da Furukawa: tecnologia pronta para o presente e para o futuro, tá? Ainda sobre vantagens, serviços sobre as fibras. Aqui eu coloquei como vantagens, mas na verdade isto aqui se aplica tanto para o cabeamento metálico como para as fibras. Você pode trafegar nela tua rede de dados, tua rede VoIP, tua rede de telefonia, teu sistema Wi-Fi, tua segurança eletrônica, teu sistema de televisão, toda a tua parte de IoT ou IoE, como queira, impressoras, tudo ligado em cima da fibra ótica, tá? Então, hoje, quando eu faço um projeto de PON-LAN, eu incluo toda a parte de CFTV, todas as câmeras vão ser ligadas sobre CFTV, todos os equipamentos de controles de IoT, impressoras, tudo dentro da mesma tecnologia. Não existe isso de redes paralelas, eu ter uma rede PON-LAN, eu vou precisar de ter uma rede UTP para meu Wi-Fi, ou uma rede UTP para minha CFTV. É tudo PON-LAN a partir de agora, tá? 7. Não sofre corrosão. Dependendo do local onde está a tua empresa ou indústria, isto tem mais ou menos importância, ok? Eu atendi durante muito tempo alguns clientes aqui do litoral, principalmente em Paranaguá, e era muito comum eu chegar lá e eu ter problemas de cabos rompidos ou portas de switches estragadas por causa da corrosão, Opa, tá? Oi? Acho que alguém estava com o áudio ligado mesmo. Ah, tá, desculpe, escutei um barulho, pensei que alguém estava fazendo alguma pergunta. Como eu falei no começo, gente, se alguém chegou depois, faltando 15 minutos para terminar nosso tempo, eu vou parar para tirar dúvidas, tá? Se alguém tiver, por favor, vai anotando num papel. Então, no litoral é muito comum essa corrosão, ok? Aqui vocês veem cabos de pares trançados metálicos à esquerda normais e à direita já corroídos. Aqui vocês têm portas de um switch ou algum equipamento equivalente com sua porta HDMI, sua porta RJ45 e sua porta USB, todas elas comidas pela oxidação. Aqui vocês têm um conector USB macho, também corroído, e por aí afora. Esse item 8 é uma coisa que eu coloquei aqui na apresentação que me dá muita felicidade e orgulho. Esse era meu grande calcanhar de Aquiles, meu problema até o ano passado, a questão da segurança. A criptografia em cima de fibras óticas é muito mais complexa do que a criptografia em cima de par trançado, cabo metálico. Por isso é mais segura. O grande problema das redes PON até o ano passado era a questão da autenticação, mas os novos equipamentos já suportam 802.1x, ou seja, autenticação nas pontas. Este era o meu grande problema até o ano passado, é aí que eu perdi algumas negociações. Quando eu falo em perder, gente, quero deixar bem claro, não é que eu só vendo PON-LAN. Eu defendo a PON-LAN porque eu tenho esse conceito bem claro na minha cabeça. Mas se você quiser contratar uma rede convencional, nós também instalamos, ok? Temos um acervo gigantesco em cima de redes categoria 5E, categoria 6 até 7, tá? Mas
E estou falando aqui dos benefícios da rede POMLAN. Então, criptografia é muito segura e agora temos autenticação também em cima de POMLAN. Dimensões reduzidas dos cabos. Lógico, isso varia de fabricante para fabricante. Um cabo categoria 6 da Furukawa, aquele famoso vermelhinho, tem um diâmetro de 6,1 milímetros. Se você pegar da Nexans, da Panduit ou de algum outro fabricante, varia. Alguns têm 6, 6,1, 6,3 milímetros de diâmetro. Mas, de qualquer um deles, vai ser o dobro de um cabo óptico, que tem um diâmetro de 3 milímetros apenas, ou seja, a metade. E qual é a vantagem? Além de ser mais fácil de lançar, ocupa muito menos espaço em infraestrutura, tá? Ainda falando na redução de espaço, essa redução dos cabos reduz também a infraestrutura. Gente, não é pouca coisa, estamos falando de 80% a menos. Eu peguei aqui como exemplo uma rede de 240 pontos. Num cabeamento convencional, aqui à esquerda, você tem 240 cabos, né, um para cada ponto, em cabos categoria 6. Está aqui desenhado 240 bolinhas azuis. Seria um corte transversal de uma eletrocalha. Tá? E a cada 100 metros, nós temos um total de peso de 1.008 quilos, ou seja, 1 tonelada a cada 100 metros, só de peso de cabo. Se a gente for para o mundo do PONLAN, dependendo da solução ser pré-conectorizada ou com cabo tipo MP, a ocupação se reduz a apenas 5 cabinhos de fibra ótica e que tem o seu diâmetro metade do outro. Então, observe, ao invés de ter essa calha gigante aqui, suponha uma calha 300 por 50, não sei, etc., nós temos somente esta pequena utilização. São 5 cabinhos e pronto. A redução é muito significativa, tá? Aqui, neste exemplo, nós vemos isso ao vivo, tá? Temos aqui uma eletrocalha, não sei a dimensão dela, mas parece ser bastante grande, com um monte de cabos UTP vermelhos lançados e, paralela a ela, foi instalada uma rede POMLAN com esses cabinhos azuis. Quando instalados esses cabos azuis, é retirada a parte dos cabeamentos metálicos, os vermelhos, e vocês podem observar que vai ficar praticamente vazia a eletrocalha, tá? Agora, um dado que para mim foi bastante interessante, a gente fez a rede do Fê Comércio em Porto Alegre, uma rede de quase 5.000 pontos, um prédio totalmente inteligente, venezianos controlados por controle remoto, tudo, sei lá, tudo que eles podiam implementar lá, colocaram. Ficou muito show aquela instalação. E tudo em cima de POM LAN. E o presidente lá do FEComércio fez uma declaração que me deixou bastante feliz. Ele disse que a equipe de engenharia lá do FEComércio fez um estudo de que esta redução na quantidade de cabos, na quantidade de infraestrutura, acarreta numa diminuição muito significativa no peso incorporado ao imóvel. Como vimos, diminuiu 80% o peso na infraestrutura. E isto eles calculam que aumenta a vida útil do prédio em mais de 50 anos. Gente, quanto custa 50 anos de prédio? Não sei, se alguém souber, por favor, me fala aí, tá? Mas eu posso garantir para vocês que é muito dinheiro. Não existe, porque ninguém fabrica um prédio dizendo, oh, esse prédio vai durar 70 anos. É feito para a vida toda a princípio, mas com o tempo ele vai se deteriorar. E você aumentar em 50 anos esse período, com certeza tem um valor significativo. Não me perguntem quanto, mas é uma grande vantagem também, tá? Economia de espaço, tá? 89% menos salas técnicas. Você vai continuar tendo tua sala de equipamentos principal, onde vai ter tua OLT, teus equipamentos, teu no-break, até teu ar-condicionado, mas acabaram as salas de telecomunicação. Você não precisa ter mais uma sala em cada andar. Essas salas têm que ser refrigeradas, essas salas têm que ser
climatizadas, tem que ter controle de acesso rigoroso e por aí afora, tá? Então, acabou isso. E 33% menos ocupação em rack. Então, você pode diminuir o tamanho dos teus racks, ok? E esta economia de espaço representa o quê? Você não ter essas salas de telecomunicações nos andares. Em um quarto, essa economia significa mais quartos. Em um hospital, significa mais leitos. Em uma indústria, mais linhas de produção. E em uma escola, mais salas de aula. E por aí afora. Em qualquer um dos casos, isso representa mais dinheiro, mais economia ou mais lucro para a instituição. Tá? Sustentabilidade, estamos no 13. Redução significativa da quantidade de plástico incorporado à obra. Amigos, é bem fácil essa conta, né? Se o cabo UTP, quer dizer, primeiro, tanto o cabo UTP como o cabo óptico tem capa em PVC, ou seja, são de plástico o revestimento, ok? É o mesmo produto, que é danoso para a questão da sustentabilidade, né? Se o cabo metálico tem o dobro do diâmetro da fibra, ele tem o dobro de plástico incorporado. Ainda, se onde utilizava 240 cabos, agora vou utilizar somente 5 no Ponlan, olha a quantidade que você economiza. Então, é um apelo de sustentabilidade fabuloso, ok? E este apelo, todos os clientes nos quais já fechei rede, eles colocam isto nas suas mídias sociais, nos seus portais e por aí afora. Ou seja, o pessoal de marketing das empresas fica muito feliz com essas notícias. Tá? Então, sustentabilidade é um assunto que está muito em moda e que dá bastante respaldo para as negociações. Tá? Isso também a nível de diretoria para aprovar um projeto e por aí afora. Ok? Então, aqui que está o que eu falei para vocês, de 240 cabos reduz para 5. Ambos têm capa de polietileno, de 240 foi para 5. O diâmetro é a metade, vocês têm essa economia. Redução de quase 90%, tá? Ainda falando de sustentabilidade, agora sim, até agora o que eu falei vale para qualquer fabricante de Ponlan. Agora falando de Furukawa especificamente, a Furukawa ainda tem o programa Green IT, que é um programa de sustentabilidade onde ela coleta todo o cabo anterior que você tinha de cabeamento metálico, petpenos, tomadinhas e por aí afora, ela pesa isso, sei lá quantas toneladas, e transforma isso num crédito em produtos para você utilizar junto à fábrica. Então, além de você receber dinheiro por isso, você não precisa se preocupar com a coleta. A Furukawa mesmo coleta isso e ainda dá a destinação correta, ou seja, leva eles todos esses produtos para reciclagem, tá bom? Então, é bem legal. E como se não fosse bastante, você ainda recebe um diploma dizendo que você está 100% preocupado com questão da sustentabilidade, tá? Economia de energia. Este talvez seja o segundo fato mais importante. Acho que o principal é as distâncias e o segundo é a questão da energia. E, como todos sabem, o mundo passa por uma crise energética bastante grande. E posso dizer para vocês que, com o tempo, isso só tende a piorar, ok? As redes PON não utilizam salas de telecomunicação em todos os andares, como falei. Se não tem salas de telecomunicação, eu não preciso tantos switches de distribuição e switches de borda, que são alimentados eletricamente. Se não tenho switches que esquentam, não preciso refrigerar o ambiente. Então, não preciso do ar-condicionado local. Também, se não tenho switches, eu não preciso garantir alimentação com no-breaks. Também estou economizando energia. Também, se não tenho switches, que são uma área controlada, não preciso ter um controle de acesso, desculpa, segurança e monitoramento, e não preciso também ter controle de acesso, seja por reconhecimento facial ou qualquer outro tipo, tá? Tudo isso aqui representa economia de energia. Algo na casa dos 75% de economia. É muita coisa.
tá? E alguns perguntam para mim, ou seja, se a minha conta é de 100 mil, vou ter 75%? Não, calma lá. Esta economia é sobre o gasto da rede de informática. Ou seja, o teu consumo de luz, consumo de elevadores e por aí afora, isso é separado, tá? O que o pessoal aqui, vou até citar o nome do cliente, o Tribunal de Contas fez para tomar a decisão, foi pegar o consumo de rede anotado nos no-breaks, que eles estão direcionados especialmente para a área de TI, ok? E constataram realmente essa economia de 75% com o sistema PONLAN, tá? Flexibilidade. As mudanças de layout são muito simples quando você trabalha com PONLAN. Rapidamente se transforma uma área de administrativa numa sala de treinamento, por exemplo. Ok? E existem várias formas de fazer isso. Através de uma simples troca de petcore, deixar folgas nos splitters, colocação de switch, que é uma solução provisória, e por aí afora, tá? Mostrando esses três exemplos. No primeiro, imagina que você tem um computador, esse aqui é o ONU, que vai na ponta, tá? Você está com um petcore metálico de 2,5 metros. Preciso colocar um ponto aqui. O que eu faço? Troco o petcore por um de 5 metros. Pronto. Lembrando que daqui até a tua OLT você tem 20 quilômetros de alcance. E daqui até o componente, veja, aqui você tem um cabo metálico, aqui você tem um limite de 90 metros, certo? Então, posso até chegar a mais 90 metros de distância trocando o petcore. A outra opção é deixar espaços nos splitters. Suponha que tenha o splitter de 1 para 4, ou seja, transforma o sinal X em X sobre 4, X sobre 4, X sobre 4 e X sobre 4. Veja que aqui tem duas portas sobrando. Precisa fazer um aumento ou uma mudança de layout? Coloco mais uma ramificação desse splitter. É outra forma de você fazer mudanças de layout ou implementar um novo funcionário numa corporação. E a terceira forma, que eu não recomendo, tá? Nem as normas recomendam, mas que pode ser feita eventualmente, é você pegar uma porta de uma ANU e ligar nele um switch de 24 portas e transformar uma porta em 24, tá? Por várias questões de desempenho, não é recomendado, mas já vi muita gente fazendo isso para quebrar galho. Jamais nós, como empresa, vamos fazer um projeto utilizando isso de cara, tá? Pode ser feito num dia específico para um treinamento ou algo similar, tá? E aqui você segue com os teus computadores, tá? Custo de instalação. Deixa eu só ver como é que eu estou de tempo aqui. Estou atrasado, gente, tá? Peço desculpas, me atrasei um pouquinho no começo, tá? Vou tentar recuperar. O custo é bem menor de instalação. Lógico, se os cabos são mais finos, temos menos cabos e menos infraestrutura, menos pontos para gerenciar e menos equipamentos para configurar, o custo, evidentemente, vai ser menor, tá? Manutenção, isso também é fundamental, amigos. Quanto custa para quem tem muitos switches na sua empresa fazer os contratos de manutenção? Se você fala de uma Cisco, uma Extreme, por aí afora, às vezes é mais caro você renovar um contrato de manutenção do que trocar teu parque instalado. É verdade, parece brincadeira, mas é verdade, tá? Agora, no PONLAN, é baratíssimo esses contratos de manutenção. Primeiro, porque não temos equipamentos no meio, não temos os switches de distribuição. Os switches têm componentes eletrônicos esquentam, componentes que esquentam, queimam, tá? Aqui é tudo passivo, aqui não tem nada que estrague, somente nas duas pontas. Então, o que o cliente faz normalmente? Supõe que você precisa de 200 VNUs para o teu projeto, compra 205, são baratas. Você deixa uma no teu estoque, plug and play, tira, deu problema numa, que é raro também de acontecer, troca uma, coloca outra no seu lugar, está funcionando, não precisa nem chamar assistência técnica, ok? E o EDT existe redundância, existem várias coisas, mas é um ponto único de problemas, tá? Então, por isso os contratos são na ordem de 10 a 20 vezes mais baratos, tá?
baixo custo de software. Fiz um comparativo rápido aqui. O pessoal Furukawa que não escute isso. Os americanos gostam de te vender hardware barato e depois cobrar nos insumos, nas licenças. Veja o princípio das impressoras. Você compra uma impressora HP, aquela top de linha, super barato. Só que aí você vai comprar um cartucho, custa uma fortuna, né? Então, um toner, um cartucho, sei lá, custa uma fortuna. Então, os americanos têm renovação periódica, seja, todo ano você tem que renovar. Na Furukawa não tem. Isso é padrão japonês, tá? Ou seja, você compra teu software é para a vida toda, independentemente do número de usuários, tá? Ainda, esse custo é muito alto nos Estados Unidos e nos equipamentos de fabricantes americanos. No japonês é muito baixo, tá? Sistema plug and play é muito fácil de trabalhar, quase como um Lego, tá? E ainda a garantia de 25 anos, que é um diferencial Furukawa, tá? Gente, acelerando um pouquinho daqui para frente, já vimos as vantagens que era o principal que eu queria passar para vocês, pois é aí que vocês podem se interessar pela solução. Puxa, essa economia de energia, puxa, esse alcance de 20 quilômetros, isso resolve o meu problema da fábrica. É aí que você começa a enxergar e olhar com outros olhos para essa nova tecnologia. Falando bem rapidamente, todos os clientes são candidatos a Ponlam. Os provedores, obviamente, estão em primeiro lugar, porque abraçam cidades inteiras, tá? Mas educação investe muitíssimo em Ponlam. Hoje temos, por exemplo, a USP, uma rede gigante em Ponlam. Claro, os campos universitários são áreas gigantescas, com blocos e mais blocos e mais blocos. Então, as distâncias e a economia de energia são fatores fundamentais para eles. A área de saúde, com aquela questão da interferência eletromagnética, também é muito importante para eles. A área de governo investe demais nessa tecnologia PONLAN. Eu posso citar só agora uns 10 clientes nos quais fechei redes todas de 3, 4 mil pontos nessa tecnologia. A área de indústria, da mesma forma. Aqui na parte industrial, entra não somente a questão das distâncias, como a questão da segurança, a questão da corrosão. Os ambientes fabris normalmente são bastante hostis, causando uma ferrugem, uma oxidação precoce de cabos. Com as fibras óticas isso não acontece. O mesmo se aplica à segurança pública, a rodovias onde as distâncias são grandes. Em rodovias, esse fato de você ter 20 quilômetros sem repetição é um grande argumento de venda, né? O mesmo se aplica a ferrovias, a aeroportos e a portos. As áreas portuárias, todas as que eu conheço estão indo para o mundo polão, tá? Ainda, a área de hotelaria e turismo está toda em cima de Ponlã, shopping centers, forças armadas. Então, gente, estou fazendo vários projetos para o Exército, todos em cima da tecnologia Ponlã. Lá as distâncias são gigantescas, tá? A área de mineração está indo muito para esse lado, a parte de extração, fazendas, o agronegócio está crescendo muito e lá as distâncias também são bastante grandes. Hoje, os silos onde se acumulam os grãos de trigo, por exemplo, de milho, são todos automatizados. Então, você tem que ligá-los eles à tua rede. E, às vezes, esse silo está a 5 quilômetros da tua matriz, da tua central de inteligência. Tá? Então, você ter essa distância de 20 quilômetros é um grande argumento. A mesma coisa para condomínios empresariais e residenciais, a mesma coisa para supermercados, armazéns, centrais de distribuição, estádios. O Allianz Parque é feito atualmente 100% em cima de Ponlã, lá em São Paulo, tá? Autódromos, toda a parte de patrimônios da humanidade, imóveis tombados. Por quê? Sempre foi minha dor de cabeça. Eu trabalho na área há 30 anos e já fiz muitos projetos, principalmente, teve uma época que atendi o Nordeste, fiz muitos projetos no Norte também, lá em Belém do Pará, onde todos os prédios do governo são tombados pelo patrimônio da humanidade, né?
Aí fica difícil, você não pode colocar uma canaleta, você não pode colocar um parafuso, não pode colocar um prego. Como é que você faz infraestrutura? Então, o fato do Ponlan ter uma infraestrutura muito reduzida, tá, diminui o dano ao imóvel. Então, isso é muito prático. E agora, falando de um produto Furukawa especificamente, a Furukawa também lançou um cabo chamado Invisilite. Opa, desculpa, perdão, que é um cabo muito mais fino que praticamente invisível. Você coloca ele fixo colado no rodapé, por exemplo, não aparece. Não precisa sequer de infraestrutura, tá? Se alguém tiver interesse, eu posso marcar um segundo bate-papo para a gente conversar sobre o tema. Museus, pelo mesmo motivo. Rapidamente, comparativos de preços. Eh, Aqui embaixo temos o número de pontos. Esse X fica cada vez mais à esquerda, tá? Até o ano passado, o ponto de equilíbrio estava em aproximadamente 150 pontos. Ou seja, se você fosse fazer uma rede de 30, 40 pontos, o convencional sai mais barato, tá? Agora, se você vai fazer uma rede de 500 pontos, o Ponlan já sai mais barato. Então, depende da quantidade de pontos. O ponto de equilíbrio está aproximadamente nos 150 pontos, perfeito? Mas como está cada vez mais difundida a tecnologia, a concorrência está aumentando muito, os preços estão baixando rapidamente. Então, logo, logo, uma rede de 50 pontos em Ponlan também vai ser mais barata que uma rede em cambiamento convencional, tá bom? Comparativos de preços. Nós vimos que na faixa de 100 a 150 pontos, os preços são similares para o estruturado e para o Ponlan. Mas se você considerar nisto aqui que a vida útil do canal é para toda a vida, o preço já diferencia. Se você considerar ainda a economia de espaço, diminui mais. Se considerar a economia de energia, manutenção barata, alcance de até 20 quilômetros, menos infraestrutura, não precisa aterramento, etc. Ou seja, essa diferença você não coloca no papel quando você faz duas propostas comparativas. Mas se você sabe dessas vantagens, você consegue rapidamente ver que o Ponlan, no final, é a solução mais barata. Tá bom? Os componentes, gente, eu não quero extrapolar o tempo. Aqui ia falar tecnicamente dos componentes, mas eu vou pular essa parte e vou passar para a parte de dúvidas, porque já estamos no final do nosso tempo, correto? Eu marquei até as 3h30, né? Bom, a Camila está sugerindo que eu passe rapidamente. Então vamos lá. Só para mostrar os componentes do campeonato de Ponlan. Nós temos a sala de equipamentos, nós temos o ANU, ou desculpa, o NT, a área de trabalho com as OLTs, cabeamento horizontal e vertical feito com fibras, e no meio, distribuidores e splitters. Tá? Todos equipamentos passivos. Os equipamentos ativos, as chamadas OLTs. Aqui vocês têm um jeitão de alguma delas. Essa aqui, por exemplo, a 3008, tá? Que é a menorzinha que a Furukawa fabrica. Tem os módulos de alimentação redundantes, tá? E as portas PON, aqui que você vai ligar seus splitters, daqui que você serve para o teu cabeamento horizontal. Este equipamento tem 8 portinhas, ok? Que atende até 1024 usuários. E aqui, 4 interfaces de uplink. Aqui que você vai ligar teu switch Cisco, teu switch Extreme ou qualquer outro que seja, tá? E ainda tem os módulos, desculpem, de gerenciamento, out of band. Aqui vocês têm a 3508, só muda a distribuição, tem parte que está na frente e parte que estão atrás. A 3516, que aumenta o número de portas de 8 para 16. E aqui o painel traseiro. Agora a alimentação fica na porta de trás. Aqui estou falando mais de produtos Furukawa, especificamente. Aqui vocês têm uma ONT 3032, que atende a ter uma rede de 4.000 usuários, acho que é bastante parruda. Essa é, o equipamento que eles têm lá no FEComércio em Porto Alegre, como citei para vocês, tá? Ele tem 2 lâminas, cada um com 16 portas, totalizando 32 interfaces PON-LAN, tá? Na outra ponta, temos as UNUs, que são os equipamentos onde você vai ligar as portas RJ45. Nesse modelo 110, nós temos. Perdão, deixa eu voltar.
Nós temos 4 portas RJ45 e 4 portas RJ11. Vocês podem dizer, mas para que RJ11? Gente, eu que estou no mercado há tempo, até hoje existem muitas empresas que têm telefonia com telefone RJ11, tá? Então, é importante você ter opções para atender esse mercado também, tá? Mas as que mais se utilizam são as ONTs 400B, que tem somente 4 portas. Essa aqui não tem as portas RJ11, tá? São todas RJ45, mas são todas PoE. Ou seja, nesta porta, além de ter o computador, você pode ligar tua câmera ou qualquer outro dispositivo alimentado por Power over Ethernet, tá? E por aí afora. Splitters, rapidamente, o que é um splitter? É um divisor de sinal. Transforma X em X sobre 2, X sobre 4, X sobre 8 e por aí afora. Os splitters podem ser balanceados ou desbalanceados, os PLC ou FBT. No primeiro, como o próprio nome diz, ele distribui em partes iguais, ou seja, você pega um 100% de entrada e transforma em 2 saídas de 50, ou 4 saídas de 25, totalizando sempre 100, ou seja, são sempre iguais as saídas. No desbalanceado, que é os que os provedores utilizam, você tem a mesma entrada de sinal, só que as saídas são diferentes. 10% para um lado, 25, 90% para o outro e por aí afora. Isto é porque não podem chegar, quando eles vão atender um bairro, eles não podem chegar com metade da carga, da energia, do sinal para uma casa. Eles vão tirando só um pequeno, vão fazendo sangrias no cabo óptico e derivando fibras para atender as diversas casas. Então, nós temos splitters que 1% para um lado e 99% seguem reto, 2 para 98, vocês vejam, a soma sempre vai dar 100, tá? E assim você vai até chegar no 50 por 50, que passa a ser um balanceado novamente. Como? Deixa eu só terminar mais um segundinho. Só quero mostrar esses splitters. Os splitters, gente, para quem tem dúvida, puxa, equipamento complexo. Gente, o splitter é esse tubinho aqui metálico. Esse aqui que está escrito Furukawa. O resto é tudo caixa vazia, tá? Aqui você tem um conector, aqui dentro é feita a divisão do sinal de 1 para 2 e sai com 2 saídas que são fixadas aqui na caixinha. E esta caixinha plug and play que se utiliza no teu patch panel. Depois, se for 1 para 4, uma entrada, aqui que é feita a splitagem para 4, divide o sinal em 4 vezes e sai com 4 saídas. Então, entrada e saída. E por aí para frente. 1 por 8, 1 para 16, os cassetes para você colocar em patch panels e os maiores que tem, que são de 1 para 32 e uma unidade de altura de rádio. O sistema ainda tem monitoramento em tempo real, muito fácil de utilizar, que monitora tráfego, carga de CPU, estado dos equipamentos, por aí afora. É uma interface amigável, com facilidade de uso, que gerencia, registra atividades. Você define todas as ONTs, cria vilãs, faz um controle total. Acabou aquele negócio, você tem que configurar switch por switch, gente. Você só faz isso na tua OLT, você dá um sinal, um comando, e você automaticamente você muda a configuração de todas as tuas ONUs nas pontas, tá? E o mais importante de tudo, uma solução Furukawa, que veio marketing, tá? É um desenvolvimento nacional, uma solução Furukawa. Aqui tem o comparativo de ativos gerenciáveis, tá? Nesse comparativo rápido, você tem, numa rede convencional, você tem que gerenciar 47 switches para uma rede de 1.000 pontos, e aqui você gerencia apenas o teu equipamento de core, tá? Que seja ele extrínseco, o que for, e a tua LT, somente 2 equipamentos para gerenciar, tá? Esse é importante, parceria com nós. Estou terminando, gente. Tá? A Furukawa foi a empresa que lançou o Ponlam para o mundo enterprise.
E a Nokia é um dos fabricantes mais antigos e mais competentes nesse mercado. Empresa líder mundial de ativos. E a Furukawa, empresa líder mundial em passivos. Estas duas empresas se juntaram no ano passado, tá? E fizeram uma parceria onde quem é integrador Furukawa há 25 anos pode comercializar os produtos da Nokia também, dando a mesma garantia. Então, hoje eu tenho uma solução que já implementei em vários clientes, com todos os passivos Furukawa e os equipamentos das pontas da Nokia. Isso porque a Nokia já, antes da Furukawa, chegou com 10 GB, já fala em 40 GB e outras velocidades. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma matéria da Teletime de 8 de julho de 2024. Gente, 10 dias atrás. Onde mostra, aqui está o link, se alguém quiser eu posso mandar depois por e-mail, por WhatsApp, para vocês lerem a matéria completa. A dupla Nokia e a Google atingiram com sucesso a velocidade de 50 gigabits por segundo e já iniciam trabalho sobre 100 GB em cima de rede com tecnologia PON. Isso é fantástico, gente. É uma garantia de que não vamos morrer nos 10 GB, de que isso vai muito além, ou seja, é realmente uma tecnologia para o presente e para o futuro, como diz a Furukawa. Aqui poderia ficar tempão falando de grandes clientes, tá? A USP, para mim, é o maior deles, porque é um equipamento, um cliente que tem um laboratório extremamente rígido, tá? Então, ter aprovado a tecnologia Ponlan é um grande motivo de satisfação. Mas temos em todas as verticais, governo, por aí afora, tá? QualityWare, podemos ajudar? Sim, podemos ajudar. Empresa líder no mercado, empresa com 30 anos, antes era quase, quando fiz isso no começo do ano, agora já tem os 30 anos, equipe técnica capacitada, amplo estoque, consultores comerciais especializados, sou da área comercial, tá? Logística ágil e equipe com atendimento trilíngue, ou seja, hoje temos suporte em português, espanhol e inglês. Gente, basicamente é isso. Agradeço muitíssimo a participação de todos. Peço desculpas por ter extrapolado um pouquinho o meu tempo, mas eu só tenho a agradecer a vocês e informar que esta é a primeira de uma série de webinars que serão ministrados pela QualityWare dentro de todas as verticais com as quais trabalhamos, como eu comentei no início. Segurança eletrônica são próximos temas, data center, controle de acesso, combate a incêndio, sei lá. Todas as verticais da área de infraestrutura serão abordadas em palestras periódicas. Camila, quer fazer um agradecimento, algum comentário final? Na verdade, quero reforçar o convite do Pablo, né, para os próximos webinars. A gente está organizando isso com a nossa equipe de marketing, né, e com o time técnico aqui, com o time comercial. Então, fiquem à vontade, repassem aí os convites, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, toda a equipe está à disposição. Obrigada. Tá. Obrigado a todos pela participação. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato. O e-mail é muito simples. Pode mandar para o comercial@qualityware.com.br, tá bom? E aqui está, nesse último slide, o meu e-mail e o meu telefone de contato. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.